sumidinha, mas é que eu vou descer para pegar meu filhote, tá bom? Tranquilo, sem problema. Tá ótimo. É, lá se passar os 13 segundos, fica à vontade. Vou só mexer aqui. Você pode ler a poesia e depois faz a prece, tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. Então vamos lá. Do meu porto ao caro amigo Mário Quintão, Possivelmente. viajor, vacilante, extenuado. Depois de atravessar a sombra imensa, encontrei o país abençoado, onde vive a celeste recompensa. Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado. Não conservo senão o amor e a crença ante o novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus conceda reconforto aos corações amados que ficaram. É isso. Ali já inicia outra poesia aqui. É do livro Parnaso de Além Túmulo. O primeiro livro que Chico Xavier psicografou, né? Foi um livro de poesias. É isso. Então, pode fazer a prece, fica à vontade. Senhor, nosso Deus, Pai de imensa bondade e justiça, rogamos a Ti nessa confraternização de nós encarnados e dos nossos irmãos desencarnados. Muita harmonia, muita compreensão através desse estudo maravilhoso que essa nossa irmã Joana de Ângeles vem com suas palavras de sabedoria e de alegria e confiança na vida, para que nós possamos levá-las como exemplo e firmar em nosso dia a dia. Gratidão, nossos irmãos, que eles possam também dar a Tocelli toda a firmeza, todo o ensinamento de que todos nós necessitamos. Com essa prece, eu te agradeço por estarmos mais uma vez durante essa semana reunidos, em nome de nosso Pai Celestial e de nosso Mestre Jesus, e também de nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do livro Joana de Ângeles, da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos que vamos, né, gente? Nem se culpa, nem se justifica, hein? Apenas se transforma. Só isso. Só isso tudo. E ainda estamos na introdução do livro, mas para que pressa, né? Vamos que vamos. Então vamos continuar. Não dá para repassar, né? Como a gente tentou fazer na última vez. Fica muito difícil, né? Vamos tentar ir direto lá para o parágrafo onde nós paramos, né? Talvez a gente tenha que retornar um pouquinho só, né? Só um parágrafo para poder emendar no próximo parágrafo, que é esse aqui, ok? Então vamos lá. Então, estamos agora conversando, ela está fazendo os apontamentos sobre os conflitos psicológicos, conflitos esses que são grandes que nós possuímos, né, em nós mesmos. O mesmo ocorre com os conflitos Qual psicológicos. página? Oi? É qual página? É a introdução Dá ainda. para. Estamos no parágrafo um, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo indo para o sétimo. Tá, Sétimo obrigada. parágrafo. Estamos no sétimo parágrafo agora. E aí vamos avançar para o oitavo. Aí sim, esse vai ser o novo. Voltei só um parágrafo, tá bom? Na introdução do livro. Então vamos lá. O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no homem, ou seja, no ser humano, na condição quando estamos animando um corpo físico ou não,
né? Ou seja, independente de corpo físico ou não, esses conflitos persistem. Ok? Tudo que nós estamos conversando aqui sobre essa obra não se refere só a quando nós estamos animando o corpo físico. Esses conflitos perseguem, porque são inerentes a nós mesmos e os espíritos imortais que nós somos. Então, o mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no homem, que homem ou mulher, né? Não é nada que do ponto de vista de... Estão presentes em todos, vamos dizer assim. Estão presentes em todos que, invariavelmente, não lhes dá valor, evitando deter-se neles. Analisar a própria fragilidade de modo a encontrar os recursos que lhe facultem, ou seja, que lhe possibilitem, diluí-los. Então a gente meio que fica fugindo disso e perde a oportunidade de diluir aquilo que mais nos promove problemas de paz interior, né? É a parte de maior contraste que vamos observar em nós mesmos. E aí fizemos aqueles comentários pessoais, né? Onde deixamos claro que, de uma maneira mais ampla, mais absoluta, qual é o complicador geral, né? Que nós vivenciamos hoje? Todas as vezes que colocarmos os ideais de justiça, carregarmos o estandarte de justiça onde estivermos, colocando para trás o amor e deixando na frente as ideias de justiça, a chance da gente cometer enganos de percepção, de sentimentos, de compreensão são enormes. Então, sim, todas as vezes, quando pegamos, como está escrito aqui, né? Tudo que é contrário ao bem de todos, situações que classificamos como insuportável, e insuportável quanto às imperfeições alheias, ou seja, não só situações como as imperfeições alheias, e igualmente todas as escolhas de atos, fatos e pensamentos contrários ao perdão, que em sua maioria dão asas à vingança, são conflitos que trazemos conosco. Porque a gente pode afirmar que isso é um conflito mais complexo e absoluto em nossa consciência. Porque, ao mesmo tempo que você quer animar um sentimento de amor, quer animar grandeza ligadas ao próprio Cristo, quer estar em conjunto com todos os princípios do bem, do amor e da verdade, ao mesmo tempo, quando a gente é magoado, quando a gente se sente diminuído, ofendido, ou qualquer outra situação adversa, a gente começa a reagir com essas questões, começa a se alinhar a esses pensamentos. Isso é um contraste. Como é que a gente consegue manter esse conflito psicológico? Essa é a grande complexidade que essa obra inteira vai tratar. Estamos na introdução do livro. Ela está fazendo só um apontamento. E ela vai girar em torno disso aqui. Porque, afinal de contas, em essência, todo sentimento contrário da real caridade, o sentimento da caridade, ok? Não vamos confundir com beneficência. O sentimento da caridade, como está descrito no Livro dos Espíritos, como Jesus de Nazaré compreendia e compreende, né, a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Lá na evangelização a gente conversa com as crianças que é o BIP. A gente tem que aprender a fazer o BIP. BIP, BIP, BIP. Vamos ter várias experiências na Terra em que vamos ter que passar por esse BIP. Temos que ser bondosos em condições adversas. Se você vai ter que praticar a compreensão e a tolerância, significa que você vai conviver com pessoas que você diria que são incompreensíveis e intoleráveis. Como é que você vai treinar compreensão e tolerância das imperfeições alheias com elas a 10 mil quilômetros de distância? Você não vai treinar nada, né? Muito menos com relação ao perdão. Como é que você vai treinar o perdão sem ser ofendido? É óbvio que você vai ser ofendido. A questão é, você vai ficar com esse sentimento ou vai animar o sentimento do amor? Ou vai animar o sentimento da bondade, da compreensão? Começar a dinamizar esses recursos, essas ferramentas que dão base de sustentação essencial para o amor.
Por isso que na doutrina espírita está escrito, fora da caridade não há salvação. Aí todo mundo quer pegar roupa velha, dar para os outros, pegar tênis que você não usa e dar para os outros, você não vai dar o seu novo, né? Você vai pegar aquele bem arrebentado, vai dar para os outros, vai querer dar comida para as pessoas na rua, quer fazer todo tipo de manifestação sem sentimento. Claro que todas essas ações são extremamente valiosas para quem está recebendo. Mas, poxa, você não pode treinar durante essas ações a bondade? Animar um sentimento de bondade? Animar um sentimento de carinho pelo próximo? Né? Então nós temos que pensar muito sobre isso, porque esse é um contraste que nós vivemos. E em todas as situações que nós observarmos, e ela vai tratar isso no livro inteiro, nós vamos observar que existe um problema grave. A maior complexidade de conflitos psicológicos que nós trazemos é porque estamos sempre colocando o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor. A gente não sabe ser justo, a gente não sabe o que é justiça, não compreende a justiça divina, não compreende como Deus funciona em termos da sua lei moral, como também está descrito no Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Não é uma única palavra, uníssona. Então, nós temos que compreender isso, porque esse é o agravante máximo que todos nós convivemos. Todas as vezes que nós não sabemos amar e não sabemos manifestar os sentimentos da caridade, nós não estaremos sendo justos. Esse é o grande problema. Por isso que essa lei moral, lei de justiça, amor e caridade, como está descrito no Livro dos Espíritos, ela é tão complexa de ser entendida, porque ela é um grande conflito existencial. Tanto é que aqui na Terra, como é que ela se materializou na justiça da Terra? Colocou uma mulher como estátua com os olhos vendados e sentada com os braços baixos. É um símbolo. Ou seja, ei mulher, lembra aquele seu sentimento de amor? Aqui não tem amor. Ei, mulher, não tem como você ficar olhando a vida de todos e compreendendo, tentando buscar compreensão, esquece. Você tem que ficar com os olhos vendados. Esse é um símbolo pesado, que é totalmente contrário à justiça divina. Totalmente contrário à justiça divina. Então, tudo que se instaura aqui na Terra, ele tem um grau muito diminuto da essência divina, da essência do amor, da essência da verdade. Aos pouquinhos, tudo vai se transformar e vai ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado e se iniciar dentro de cada um de nós. Não é para iniciar no outro, não. É iniciar na gente, né? Então, inúmeras situações, vamos observar, inclusive no Boa Nova, inúmeras vezes, né, o livro Boa Nova, inúmeras vezes Jesus conversando com os discípulos comentando sobre os outros, comentando sobre as pessoas de poder, comentando sobre isso. Olha esses irmãos que não aceitam a verdade, Senhor, como que podemos fazer? Eles têm que aceitar a verdade. E Jesus simplesmente perguntava para eles, mas Felipe, qual é a sua principal motivação? Qual é o seu principal objetivo aqui na Terra? E ele afirma, Senhor, é instituir o reino de Deus no meu coração. E Jesus vai e pergunta, mas Felipe, antes de instituir no seu, por que você está obrigando que os outros têm que instituir primeiro? Faz a sua parte primeiro. E depois, os outros vão conseguir também. Mas faça a sua parte primeiro. Então nós estamos ainda nesse conflito. Isso também é um conflito psicológico, né? É um conflito grande que nós trazemos. Eu estou te falando de um ponto de vista mais macro, né? O principal, o pilar de todos os conflitos. Ah, meu pai, minha mãe, não sei quem, Beltrano, não achei que me tratou com justiça. Eu não achei que foi bondoso comigo. Faltou bondade comigo. Ué, desde quando faltar bondade para com você significa que você precisa desligar o seu potencial de bondade? Significa que você tem que desligar o seu potencial de servir ao próximo, de amar ao próximo, de treinar o amor que você ainda não sabe manifestar? Por que você é um credor tão assíduo e tão pertinaz com relação ao amor que você julga que você deve receber, se você mesmo não está propagando quase amor nenhum para ninguém? Então é esse o conflito existencial e essencial que todos nós ainda
perecemos e padecemos, todos nós padecemos. Nós queremos viver situações de bonança, de bondade, de amor e de carinho só recebendo. Só recebendo, porque achamos que isso é justo. Nada de errado imaginar isso. Especialmente se você estiver se debruçando em amor, em serviço, em compreensão e em perdão para com todos. Naturalmente você vai construir ao seu derredor essa essência. Naturalmente você vai construir um clima de fraternidade. Naturalmente você vai desenvolver um ambiente de paz e de harmonia. Porque você está empenhado em ser um pacificador, em ser uma pessoa que quer construir essa paz. Não importa sobre o quê. Ah, porque alguém derrubou um prato, virou uma confusão. Você levanta o braço e grita na frente. Eu cato. Não há problema nenhum. Ainda fala sorrindo. Eu vou ter esse privilégio de catar esses cacos de vidro no chão. Assim ninguém correrá risco de se cortar. No máximo eu me corto. Mas vocês não. Grandeza? Grandeza. Todas as manifestações de grandeza passam pelo sacrifício e pela renúncia. Não existe outro caminho. E é isso que Jesus vem dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, está dizendo qual é o caminho. Qual é o caminho? Renúncia e sacrifício. Você vai ter que exercitar isso diariamente. Nas pequeninas coisas. Ah, mas na pequenina eu acho bobagem. Eu quero fazer uma coisa grandiosa. Treina nas pequeninas. E você vai se reconhecer. Você vai conhecer o seu mundo íntimo. E você vai descobrir que tem N fatores que você ainda não domina. E por isso não surgem as grandes doações para todos. Mas vocês vão observar almas zelosas e carinhosas se doando por outras vidas. Por vezes vai ser uma encarnação inteira. Mas em nenhum momento a pessoa se frustra a dizer, vou embora porque eu tenho que ser feliz. Não, a pessoa está feliz em poder ter a oportunidade de servir aquela outra pessoa. Quando chegamos a esse nível de grandeza de sentimentos, continuamente, não simplesmente em concordar com a ideia, mas sim vivenciar essa realidade, animando esse sentimento, esses conflitos psicológicos vão se diluindo, porque você vai se deparar com situações de fragilidade. Ai, hoje eu estou cansada. Ai, hoje eu não aguento, estou numa estafa mental danada. Fiquei até chateado, zangado. Mas você persiste em continuar servindo, em continuar manifestando boa vontade. O que você está fazendo? Você está diluindo suas próprias limitações, diluindo suas próprias angústias. Vai passar 6, 7 anos, 3 anos geralmente, né? Emmanuel fala que passam 3 anos. A cada 3 anos, você consegue refazer o balanço geral sobre você mesmo. E aí você vai observar, caramba, aquela situação que eu era super zangada 3 anos atrás, que eu achava insuportável, hoje eu estou de boa. Parece que eu já até me acostumei com isso, parece até que eu fiquei endurecido, não estou me sentindo nem chateada. Não, você está diluindo esses processos de fragilidade. É assim, não tem outro caminho, né? Agora vamos pro item realmente. Isso foi só para a gente relembrar o que a gente estava conversando anteriormente. E é onde ela vai tratar isso explicitamente, conflitos psicológicos mais explícitos, com detalhes, a origem do conflito, né? Como ele se manifesta e como tratar esse conflito, existe esse livro chamado Conflitos Existenciais. De vez em quando a gente vai fazer umas consultas nele e fazer uma pescaria, né? Pescar algumas informações lá para localizar em alguns itens que vamos tratar aqui no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, né? Ok? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Acho que todos lembram, né, que a gente estava tratando desse assunto na semana passada. Isso foi só um repeteco para a gente conseguir avançar. Então, enraizados profundamente, esses conflitos, né, psicológicos, apresentam-se na consciência sob disfarces diferentes. Então fica com um disfarce diferente, fica disfarçado, mas tem um conflito ali profundo. Desde os simples complexos de inferioridade, a pessoa tem um complexo de inferioridade absurdo. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, quem sou eu? Ah, eu não consigo. Até as condições de narcisismo, um tipo de arrogância absurdo, né? A pessoa, só ele é capaz de fazer tudo, só ele é capaz de achar a melhor solução, nesse nível de pensamento.
a agressividade, a culpa, a timidez, até os estados graves de alienação mental. Olha que ponto chega a esse processo desses conflitos existenciais, porque você passa a se manifestar, esses conflitos psicológicos, né? Esses conflitos psicológicos passam a se manifestar durante tempos muito longos. E a pessoa começa a modificar até mesmo a sua forma de sentir a vida e sentir a si mesmo. Então a pessoa não percebe que vive criando, né, uma série de disfarces. Por isso que está chamando de disfarce. A pessoa está disfarçando. Ela está disfarçando um problema, se escondendo, dizendo que é inferior, ou se dizendo que é capaz de mais, ou sendo super agressiva com todos e com tudo. É uma espécie de disfarce. Porque às vezes a pessoa não se sente muito capaz de lidar com os problemas da vida. E aí tudo reage com agressividade. Por quê? Quando você reage com agressividade, a pessoa não te pergunta pela segunda vez. É uma forma de autoproteção. A pessoa pode me perguntar uma coisa, eu não vou conseguir, eu vou reagir mal, aí a pessoa automaticamente não me pergunta nada. Então nós criamos esses recursos, nós somos extremamente capazes de inventar uma série de artifícios para fugir dos nossos reais problemas, né? Igualmente, com relação à culpa. A pessoa cria um processo de culpa que é intransponível, mas no fundo, é o medo de tentar de novo. Né? Esse medo de tentar de novo é uma forma que a culpa ela é uma forma de disfarce nesse quesito. Né? A culpa é uma estrutura de disfarce para a pessoa não tentar de novo. Ah, eu sou tão culpado, olha só o que eu fiz, que coisa horrível, que não sei o que, não sei o que lá. Você vai ter que levantar amanhã de manhã. Você vai ter que continuar fazendo as mesmas tarefas, vai ter que interagir com as mesmas pessoas. Não adianta viver só o clima de culpa. Reconsidera o que você fez, reanalisa, observa qual foi o móvel, o principal incentivador de uma conduta incoerente, que você detecta que é incoerente, já que você reconhece como culpa, e reequilibra. Reequilibra. Nossa, eu me desequilibrei com isso, eu preciso reestruturar isso. A culpa, simplesmente, é só uma maneira de você parar. Então, por isso que ela está falando que são disfarces. São disfarces para a pessoa parar de tentar continuar prosseguindo. A timidez. Ah, eu sou muito tímido, eu não gosto de falar, eu não gosto de nada. E, por vezes, a pessoa... O que acontece com a timidez? Não é que a pessoa não goste de falar. A pessoa não quer se arriscar. Vai que ela fala e não fica, sei lá, vai soar mal, não sei o quê. Também é um disfarce de autoproteção. E é sobre esses recursos de autoproteção que ela também vai tratar nesse assunto, né? Vai abordar aqui no assunto do livro, ok? Pode falar, Lene. Boa noite, Boa noite. Tosé. Boa noite a todos. Zé, o medo não faz que a pessoa se afaste dos grupos social e comece a ficar mais reservado? Por isso que no final aqui ela falou aqui, ó, até os estados graves de alienação mental. Então, quando ela fala alienação mental, ela não está descrevendo o que, né? Então, tem vários modos e situações de alienação mental. Então, é claro, pode chegar um problema gravíssimo, que com certeza você vai observar, não só nesse livro, como no livro Conflitos Existenciais, em que ela deixa claro se faz necessário a atuação de um profissional da área de psicologia, se faz necessária a atuação de um profissional na área de psiquiatria, porque a pessoa cria esses sentimentos tão profundos e vai descarregando todas essas sensações no corpo físico. E o principal condutor desse grande sensor chamado corpo físico, o principal condutor que comanda esse corpo físico é o cérebro. E, por vezes, você altera até a química do cérebro. Mas quem está alterando é o próprio espírito que está vestindo aquele escafandro de trabalho. Né? Todos nós estamos com esse vestuário desse uniforme de trabalho. Então, sim, é possível, sim, chegar a estados graves de alterações até mesmo do corpo físico. Ok? Acho que isso aí deu para entender aqui, né? Acho que ficou claro. Vamos lá. Todo conflito gera insegurança,
que se expressa multifacetadamente, ou seja, com muitas facetas, né? Multifacetadamente nesse sentido, de muitas formas diferentes, né? Todo conflito gera insegurança e que se expressa de muitas formas, respondendo por inomináveis, ou seja, indignos comportamentos, nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Então, ela vai tratar até mesmo sobre um assunto, sobre uma origem de ações e reações que muitas pessoas reagem, né, no dia a dia, e até mesmo com alguém observando ou não. A pessoa tem comportamentos totalmente indignos, incoerentes, mas que são orquestrados ali com aspectos do medo e até mesmo condutas compulsivas. A pessoa não consegue se controlar. Ela tem que ter uma válvula de escape. E ela vive gastando energia por esses caminhos. Ao invés de realmente parar e pensar, peraí, por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou tão inseguro? Que é isso? Eu estou em treinamento? Todos no planeta estão em treinamento. Todos, sem exceção. Estamos todos caminhando juntos, com os mesmos problemas, com os mesmos desenganos, com as mesmas experiências equivocadas. Senão nós não estaríamos mais aqui, né? Então todos nós estamos treinando. E Deus, sim, foi apresentado de uma forma completamente diferente por Jesus de Nazaré. Um Deus de amor, um Deus de bondade, que ama os seus filhos e ampara a todos. Então é óbvio que nas situações adversas, inúmeros caminhos vão ser traçados e inúmeros recursos vão ser disponibilizados para que possamos realmente nos reequilibrarmos. Só que tem dois aspectos essenciais aqui, em todo e qualquer conflito, como em todo e qualquer recurso para você conseguir marchar para frente. Boa vontade e coragem. Boa vontade significa força de vontade, que vontade agora perdeu o simbolismo real da palavra, né? Então, quando a gente fala força de vontade, todo mundo entende. Força de vontade de querer agir no bem. Força de vontade de querer ser melhor. Força de vontade de falar, amanhã eu vou me esforçar mais do que eu me esforcei hoje. E é nesse aspecto que nós vamos ter que trabalhar profundamente. Mas sim, todo conflito gera insegurança. É inevitável. Então, a pessoa que tem timidez tem dificuldade de falar em público. Aí a pessoa fala assim, vamos falar das pessoas que mais se equivocaram no passado, né? Em falando em público. Ah, eu sou tão tímido para falar em público. Então, mas talvez, inúmeras vezes em que você esteve com a palavra em público, sabe, quando está todo mundo brigando, não sei o quê, aí de repente você vai gritar, todo mundo faz silêncio e sua voz ecoa. E a pessoa grita, é isso mesmo, vocês estão revoltados, vamos quebrar tudo. Aí você tem uma reação dessa. Aí todo mundo sai quebrando tudo, que gostou da ideia. E você simplesmente foi usuário de um momento infeliz. É claro que isso gera insegurança. É claro que isso gera timidez. Porque você vai perceber, caramba, que bobagem que eu fiz. Eu podia ter gritado, pessoal, que isso, gente? Não vamos ficar assim agitados. Isso não pode dar certo. Vocês são criaturas de Deus, vocês são bondosos. Não dê vazão para isso. É essa a base essencial do conflito que todos nós estamos vivendo. Estamos reencarnando inúmeras vezes, já estimulamos conflitos, revoluções, guerras, dissensões, loucuras atrozes. É claro que isso gera culpa. É claro que isso gera timidez. É claro que isso gera conflitos psicológicos. Porque isso está profundamente enraizado. Ah, mas eu não lembro. Se eu não lembro, então não existiu. Grande engano. Durante o sono, por vezes, você tem acesso. É o que as pessoas chamam de pesadelo. Nossa, eu tive um pesadelo horrível. É, teve, mas talvez você foi relembrada de alguma coisa que aconteceu no passado. Mas não é você lembrando, às vezes, do que você fez. Você está lembrando do que você participou. Está lembrando como que aquela vítima ou a outra pessoa que foi vitimada pela nossa ausência de amor no passado, como ela sentiu a vida, como ela detectou e percebeu aquela situação. E parece que a gente está vivendo a mesma situação que a pessoa. Então não necessariamente é você que é o player
né, que é o executor fundamental. Por vezes você está percebendo como o outro percebeu aquela história no passado. Porque senão está arriscado você revisitar aquele momento do passado e falar: é isso mesmo, é isso que tinha que fazer mesmo. Já perceberam? Tem pessoas que estão vendo o filme, aí fala assim: nossa, olha só que filme, não sei o que, isso aqui lá. O cara vai, inventa uma forca e começa a enforcar todo mundo. Aí todo mundo começa a falar: é isso mesmo, tem que enforcar mesmo. Você não está lá enforcando ninguém, você só está assistindo a um filme. E se você fosse, naquela encarnação, aquele que enforcava e agora vai só lembrar das pessoas sendo enforcadas, você ainda concorda com aquelas ideias de punição. Lembra aquele dilema entre justiça e amor? Você não acha que as pessoas têm que ser punidas. Você ainda anima esse sentimento. Lá dentro, está lá dentro guardadinho. Mas você ainda anima esse sentimento. Aí quando passa o filme você reage: é isso mesmo, foca todo mundo. Olha só, esse é ladrão, esse é assassino, esse é isso, esse é aquilo. E começa nessa maluquice. Só que a pessoa não percebe. A Mary falou uma coisa que em cima, o áudio está falhando. O áudio tá falhando aí para vocês, pessoal? Pra mim, não. Tá não, né? Não. Para mim tá ótimo. Não, deve ser a internet dela. Então, é justamente, Mary, Mari Casanova, deve ser a sua internet aí, onde você está, que de repente o sinal não está legal. As outras pessoas confirmaram que estão me ouvindo naturalmente. Bem, mas prosseguindo a linha de raciocínio, vocês perceberam? Você não está lá, mas você ainda concorda com aquele princípio. Agora, é diferente quando você está durante o sono, você vai lá e olha pelo lado como vítima. Observa pela lembrança da vítima. E nunca você vai ver a lembrança da vítima como sendo a própria pessoa sendo enforcada. Porque não tem graça nenhuma. Às vezes o olho já pulou, já sangrou tudo. Você vai lembrar a percepção daquela mãezinha que está lá vendo o filho sendo enforcado, chorando copiosamente, que não queria que isso tivesse acontecido no destino do próprio filho que ela ama tanto. É esse o grande problema. Todos nós estamos interligados. Não tem ninguém que nasceu igual a jacaré, que nasceu de chocadeira. Sempre vai ter alguém que nasceu de uma mãezinha, de um paizinho, que tem familiares. Ah, mas a pessoa escolheu fazer coisas atrozes. Sim, mas a sociedade hoje já compreendeu, separa essa pessoa, reestrutura essa pessoa. Mas a gente não tem direito de assassinar essa pessoa. Não temos. E isso explica muito. Por que a agressividade passa a tomar ações e atitudes o tempo todo no nosso dia a dia? Porque nós queremos provar, por vezes, para o próximo que esse é o correto. Eu estou sendo justo, estou sendo agressivo porque eu estou sendo justo. Já cansei de ver pessoas falando isso. Não, mas eu estou sendo agressivo assim porque eu tenho que botar energia. Sabe por que eu tenho que botar energia? Porque eu tenho que reestruturar isso tudo em relação à verdade. Aí você fica, mas você está botando a justiça à frente do amor? Você tem certeza que vai dar certo? Jesus veio apresentar para a humanidade inteira e avisar o tempo todo: somente o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, somente o amor é capaz de desconstruir as ideias fixas, perturbadas que nós criamos. Isso é o pecado. Pecado é um termo que vem do teatro grego, onde se narrava pessoas que tinham ideias fixas. Eu vou me tornar um rei porque eu vou cuidar da minha família, porque eu vou cuidar da minha mãe e do meu paizinho, que não puderam ter dinheiro para cuidar de mim e me levaram para o orfanato. A pessoa monta exército, faz isso, faz aquilo, invade casa, sai invadindo, destrói cidades, vai pilhando isso, pilhando aquilo. Você não tem como criar um reino sem pilhar nada, né? E vai pilhando isso, pilhando aquilo. E o que acontecia na história? Ele acabava invadindo a cidade onde morava os pais biológicos dele, e ele assassina os pais biológicos com o próprio exército. E todo mundo da plateia fica chocada. Todo mundo da plateia fica chocado. Meu Deus, ele queria justamente fazer o oposto. Como é que deu tão errado? Como é que deu tão errado? Você não tem como viver duas verdades. Você não tem como viver duas verdades, porque os destinos estão sempre sendo desenvolvidos para nos reencontrarmos. Então, cuidado com as ideias alucinadas
que é porque nós vamos alimentando. Elas estão ainda profundas em nossa consciência. Eu estou falando sério. Assiste um filme de violência, assiste um filme disso, assiste um filme perturbado. E você concorda com a perturbação? Você concorda com aquela ação? Você não consegue perceber aonde tinha que ter surgido o perdão? Pô, se ele tivesse perdoado ali, teria dado melhor, né? Pode falar, Luciene. Quer falar, Luciene? Então, Zé, desculpa, não. Eu tava com Tudo bem. distraída aqui um pouquinho, eu tava vendo um negocinho com a minha neta aqui. Tranquila. Agora que eu entrei aqui, eu botei eu apertei, tá aqui pequenininho. Tudo bem. Eu tô tentando mexer. Tudo bem. Mas, assim, é isso, gente. Nós temos que compreender que o livro inteiro vai tratar sobre isso. O que é o ser consciente? Resumidamente, o que é o ser consciente? Ele sabe, ele percebe. Caramba, não é que eu sempre defendo ideias que justifiquem a minha agressividade, que justifiquem a minha culpa para não me mexer, que justifiquem a minha timidez para não me comprometer com ninguém, né? Porque eu vou ter que me comprometer com isso, comprometer com aquilo. Então a pessoa tenta se isolar a encarnação inteira. Tem pessoas que estão reencarnando 10, 15, 20, 30 vezes, que preferem ficar isolada sozinha. Não, porque eu sou tímido. Não, porque é isso. Não, mas na verdade é disfarce. São disfarces que nós gostamos, porque estão enraizados em sentimentos profundos que percebemos no nosso subconsciente, que são gravados lá do passado. Deu errado várias vezes, estive envolvido com fulana me traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e não sei o quê, essa vida é horrível, é tudo ruim, tudo é bom, mas nada presta. É sobre isso que vai tratar. Você tem consciência que você está evitando de agir no bem, está evitando de avançar com mais amor e carinho, está evitando de realmente dinamizar sua consciência em prol da verdade, em prol do amor. Acho que alguém está tentando entrar aqui. Permitir. Você está percebendo esses conflitos que estão enraizados em você mesmo, que acabam sendo disfarçados nessas reações, porque é dessas reações que ela vai falar, né? Então, sim, todo conflito gera insegurança, que se expressa multifacetadamente por inomináveis, ou seja, indignos comportamentos. Então, as pessoas que você mais ama são as pessoas que mais vão sofrer com os seus comportamentos. Eu amo profundamente fulano, mas você vive maltratando a pessoa. Vive falando de uma maneira totalmente descortês, não trata com carinho, não se faz nada pela outra pessoa, não se sacrifica em absolutamente nada. Se alguma coisa acontecer onde há um conflito de interesse entre os dois, o outro sempre tem que perder. Porque se o outro não perder, não tem uma relação de alegria. Eu não vou encontrar a felicidade. É lógico que isso não pode ser um comportamento digno. É indigno com a sua própria consciência, né? Nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Suas vítimas padecem situações muito afligentes, ou seja, muito tormentosas, tombando no abandono de si mesmas, quando as resistências disponíveis se exaurem. Então a pessoa suporta, né? Às vezes é um cônjuge, às vezes é uma pessoa importante na família, às vezes é um casal, às vezes não, enfim, não importa. O que importa é, seja com quem estivermos lidando no dia a dia, sim, as pessoas que nós afirmamos que são as pessoas que mais nos suportam, que mais nos toleram, nós não percebemos que nós estamos jogando uma série de complexidades, né? De reações, né? Reações seja de inferioridade, de narcisismo, agressividade, culpa, timidez, ou problemas graves das nossas formas de pensamento. Vamos arremessando isso nas nossas vítimas. Quem são as nossas vítimas? Qualquer pessoa que esteja convivendo conosco. Então, quem mais sofre são as pessoas que estão mais próximas da gente no lar. Porque o lar é o grande experimento. Você afirma que você ama aquelas pessoas. E, no fundo, um fica atormentando o outro. Um fica quase que disputando quem atormenta mais. A fulana me atormentou, vou atormentar de volta. E um vai exaurindo o outro. É isso que ela está falando.
O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então ele sabe que ele está com aquele problema. Peraí, deixa eu ver como eu estou reagindo. Deixa eu revisitar o que aconteceu com aquela briga. Caramba, não é que eu fui extremamente maldoso? Não é que eu fui extremamente perverso na minha forma de falar, na minha forma de agir, reagir? Isso é incoerência profunda. Eu não queria ter feito isso. Aí chega o arrependimento. Eu não queria ter feito isso. Só que só se arrepender não adianta. Então, do ponto de vista de se arrepender, reparar, né? Expiar e reparar. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? Lá no livro Céu e Inferno, no artigo 16º do capítulo 8, se eu não me engano, o Código Penal das Vidas Futuras, que se faz necessário para se apagar uma falta. Se arrepender, expiar e reparar, não é? Não é, gente? Né? Se arrepender, expiar e reparar. Não sei se todos conhecem esse livro, mas vamos acabar citando ele aqui algumas vezes. Se arrepender, expiar e reparar. Aí todo mundo conta uma historinha, né? Eu escuto essa história desde que sou criança, no meio espírita. E as pessoas cismaram de construir essa história para explicar às pessoas que estão chegando na doutrina espírita. Não, imagine que você deu um tiro em alguém, aí acertou o fígado da pessoa. Ainda cria um elo de causalidade. E aí a expiação você primeiro tem que se arrepender, como se a causalidade não fosse funcionar automaticamente. Claro que vai funcionar. Primeiro você tem que se arrepender, depois você tem que expiar, depois você tem que reparar. E todo mundo está achando que isso está ligado ao corpo físico. Isso não tem nada a ver com o corpo físico. Isso tem a ver com o espírito imortal. Não tem nada a ver com o físico em si. Tem pessoas que nunca deu tiro em ninguém, mas mandou matar um monte de gente. Não, mas aí como ela só mandou, só vai danificar a garganta, só vai danificar a boca. Não, lógico que não. É um conflito profundo que a pessoa está vivendo. Ou seja, a pessoa utilizou todos os potenciais de raciocínio, de lógica, de inteligência, que foi emprestado para a pessoa desenvolver-se no bem, na paz, na harmonia, e a pessoa quer praticar o mal. Quer praticar, boa sorte, não tem problema nenhum. Mas, como nós sabemos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Você está espalhando a paz e a harmonia? Está desenvolvendo um clima de paz e harmonia? Não. E todos nós estamos interligados. São destinos interligados. Aqueles que tiveram a briga, que eram vizinhos de fazenda, por vezes já reencarnaram juntos várias vezes. Evoluímos em grupamentos. Então, sim, o problema todo é que se arrepender, expiar e reparar, é que você tem que se arrepender no seguinte cenário: reconhecer qual foi o trigger, qual foi o pontapé inicial que fez você tomar aquela escolha. Qual foi a base do pilar fundamental que deu estrutura. E aí você vai perceber de novo que você quis fazer justiça antes de querer fazer amor. Esse é o principal ponto. Ah, mas eu me arrependi. Realmente não foi a melhor conduta. Eu ainda estou vivendo na tentativa e erro. Eu tentei desse jeito e descobri que estava errado. Eu realmente não sabia. Vamos dizer que é assim, que a pessoa não sabe. Está descobrindo pela primeira vez. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá, aí você se arrepende. Estou arrependido. Eu quero apagar essa falta. Sem problema nenhum. Já se arrependeu. Está consciente que não precisa ninguém explicar que não foi correto. Não, a pessoa já reconhece que foi errada. Tá, vai para o segundo estágio. Expiar. O que significa expiar? Concordar que está errado é igual a criança. Não sei se vocês já perceberam com criança. Você chega para a criança e fala assim: olha, não faz isso não, isso está errado. Não faça isso, por favor, está errado. Passa 3 minutos, você vira as costas. Não risca a parede não, hein? Aí passa 3 minutos, a criança vai lá e risca a parede. Ou então eu falo assim, ó, não bota a mão aqui na panela não, que está quente, vai queimar a sua mão. Aí a criança vai lá, mete a mão na panela quente e se queima. Passa alguns minutos depois, ou dias, a criança vai lá e bota a mão na panela de novo. Inacreditável. Ela vai lá e bota a mão na panela de novo. Então, o problema da expiação
é que a expiação é o seguinte aspecto. Você tem que vivenciar o que sua própria consciência produz. Isso é expiar. Expiar não é, por exemplo, eu assassinei 30 mil pessoas e vou ser assassinado 30 mil vezes. Não é isso. Isso seria uma loucura, o mundo entraria em colapso. Seria impossível. Não, mas se um monte de gente fez isso de errado, essas pessoas têm que sofrer isso milhares de vezes. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é a justiça dos homens. Lá daquele versículo antigo do Velho Testamento. Né? Quando você perguntava quando você pergunta a alguém que é lá do Velho Testamento, como está escrito na lei de Deus para o homem se reconciliar com a lei de Deus? Ué, todo aquele pagará olho por olho, dente por dente. E as pessoas querem viver essa loucura de olho por olho, dente por dente. No final acaba todo mundo desdentado, todo mundo cego. Então não é por aí que a gente está falando. Tem que se despedir desse conceito, né? Tira esse conceito da mente. Então qual é o conceito então? Você vai expiar o que você mesmo se manifesta. Nossa, e a origem do problema foi que eu era muito chateado com todo mundo, muito zangado com todo mundo, e eu vivia com um clima de indisposição com todo mundo, zangado com todo mundo, mas eu tinha poder e tinha dinheiro. Então eu podia me livrar de todo mundo, porque eu achava que isso era o certo. Só que a pessoa não percebe que a capacidade de ficar se zangando com todo mundo e chateado com todo mundo é que foi o trigger inicial, foi o pontapé inicial. E Deus vai obrigar você a conviver você com você mesmo, em situações adversas. Claro, agora sem poder, agora sem dinheiro. E aí você vai tomar um susto. Caramba, não é que eu estou meio que me manifestando, dando chicotada em todo mundo, dando coice em todo mundo, fico chateado, eu começo a fazer coisas absurdas, eu sinto o sangue subir, fico ruborizado de raiva. Imagina ruborizado de raiva cheio de potenciais de destruição. Imagina ruborizado de raiva e com capacidade de explodir países. Não tinha mais nenhum país no mundo. Estava tudo destruído. Então é disso que ela está falando. O ser consciente deve trabalhar-se sempre. Mas trabalhar o quê? Trabalhar o quê? É isso. Você tem que perceber. Caramba, não é que aqui eu fiquei zangado à toa? Não é que aqui eu criei um apreço profundo por um monte de jogo de pratos e copos e paninhos de prato, disso, daquilo. Nossa, não é que eu achava que isso era tão importante que quando quebrava ou sujava, eu ficava muito zangado e chateado? Ué, mas faz sentido isso? Você colocar objetos à frente das pessoas? Aí alguém vai falar assim, mas cuidado, senão vai virar anarquia. Cadê a justiça para organizar e manter tudo em equilíbrio? Então, já que você tentou tantas vezes pelo caminho da justiça e deu errado, que tal seguir agora o primeiro passo pelo caminho do amor, como Jesus está nos convidando? Deixe um pouquinho a justiça de lado, já que você tentou várias vezes e deu errado, tenta pelo amor. Será que vai dar um resultado diferente? Nós somos inexperientes no amor. É esse o grande problema. Então, temos muitas coisas ainda a nos trabalhar continuamente. Porque nós vamos perceber nossa realidade psicológica, que é a nossa realidade moral, que é a nossa realidade de essência. Caramba, não é que em tal situação eu não suporto que ninguém fale sobre esse assunto? Eu não suporto que ninguém defenda isso assim sensado? Eu fico até com raiva da pessoa? Automaticamente? E são várias outras situações. Não, porque fulano, numa outra encarnação, fulana foi traída por uma outra mulher que pegou o marido dela, era uma loura. Aí reencarna agora, tem raiva de todas as louras que vê pela frente. A pessoa não percebe. É a realidade dela psicológica. Ela ficou extremamente chateada com o que aconteceu no passado e ficou com aquela do subconsciente com uma raiva incontrolável e não percebe que é uma raiva que não tem sentido. Aquilo não existe mais. A situação já passou. Mas a pessoa quer animar essa situação. Então você vai ser obrigado a expiar como você é, como você está. E Deus vai criar circunstâncias para você se expressar. Você vai expressar seus sentimentos, expressar suas emoções e você vai perceber que são incoerentes. Gente,
Então, não sei se já estão todos aqui de volta. Eu não sei se eu também se eu estou me fazendo claro. Se vocês Tá quiserem. sim, Todélia. Tá Então, entendendo. Bem, eu tô entendendo, não posso falar tudo. Eu tô legal. entendendo. Se não estiver entendendo, fala que eu explico de novo. Eu tento dar o exemplo de novo. Pode falar, Rose. Pode falar, Rose. Eu tô adorando. Ah, tá. Que bom. É, é, Tem uma outra pessoa aqui que tá eu com. vou, eu vou. Posso falar? Eu não consigo ver seu nome, tá como desconhecida. Sou eu, Luciane. Luciene. Ué, é engraçado. O seu ícone agora tá como desconhecido, Luciene. Ué, então será que Estranho. pode ser que eu tenha. É, Porque são 2 e-mails. Não, não, tudo bem, não tem problema não. Mas pode falar, já acabei de reconhecer sua voz. Na verdade, na Sim, verdade, cada vez que você fala, o meu coração acelera e vem aqui assim na boca, entendeu? Me dá uma angústia, me dá desculpa. uma angústia tão, Não é. tão grande no meu coração, fica porque você vai falando e eu vou analisando aqui a minha vida, né? O que eu faço, o que eu não faço, todo dia. Então, assim, dá uma vontade de desligar o telefone e não ouvir mais, porque eu tô aqui o tempo inteiro me cobrando. Sim, a gente se cobra pra caramba. Você tá falando, e aí eu vou pensando tudo que eu tô falando, tudo que eu fiz durante o dia, tudo que eu fiz durante a semana, minha vida. E aquilo ali vai me dando um mal-estar, uma ansiedade no meu peito, sabe? Falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir é, mudar tanto? Porque a mudança é radical, né? Não é fácil, não. Não, Fácil não é não. fácil não. E isso e é o que a doutrina espírita precisa realmente que haja esse incômodo, né? É preciso, eu acho que sim, que a gente tem que realmente ficar incomodado para entender que precisa mudar, né? Sim, mas você tem que As nossas regenerar, ações. você vai sempre regenerar a partir de aquilo que você já é. Tem conflitos, teve erros, mas também teve acertos. Teve dificuldade, mas também teve empenhos. Teve dedicação, teve desilusão, mas também teve empenho. É porque nós somos muito fatalistas. Nós gostamos de uma fatalidade, de uma coisa assim, quase que filme, quase que uma trilha sonora passa junto. Nós somos muito fatalistas. Então, é por isso, a gente está meio que sempre na ponta da faca dos sentimentos. Mas é quando ele fala que o ser consciente deve trabalhar-se, é trabalhar esse princípio, é trabalhar essa realidade. Poxa, peraí, eu errei, eu talvez não tenha acertado tudo, mas estou me esforçando, estou me empenhando. E eu sei que eu preciso continuamente é, lutar para estar sempre transformando essa estátua que eu construí. Você só reforma aquilo que você acha que precisa de reforma. Já vi alguém falar o Tem que seguinte? reformar muita coisa. Então, mas por Início, exemplo, principalmente, olha só, é vou muita dizer coisa. E exatamente, vou isso me fazer um dá uma exemplo, angústia muito grande. vou fazer uma comparação com dentro de casa. Todas as pessoas que são muito têm um preciosismo muito grande pela própria casa, ela entra em casa e fala assim: nossa, aquele cantinho ali pareceu um negócio estranho, eu tenho que consertar. Nossa, aquilo ali tá estranho, tem que melhorar. Nossa, aquilo ali tá complicado. Daqui a pouco eu separo um tempo para isso. É também com relação ao nosso mundo íntimo. A gente percebe que, de repente, em certo assunto, a gente deu uma escorregada, a gente tratou mal até pessoas que nós amamos. E a gente pensa assim, peraí, depois eu reformo isso, depois eu vejo isso, deixa ali no cantinho, depois eu resolvo, e vai acumulando. E vai acumulando, entendeu? E é sobre isso, a obra inteira. Uhum. Vanessa também quer falar. Pode falar, Vanessa. É que a gente tem que aceitar, né, que essas mudanças são aos pouquinhos. A gente se cobra muito. Tem que se cobrar, mas também tem que se aceitar. É como ela fala, aceitando-se e aprimorando-se, sem cessar. Então, assim, a gente se culpa muito e a gente tem que a gente, pelo que a minha cabeça vem pensando, é que a gente precisa
se planejar, trilhar um caminho e tentar aprimorar essas pequeninas coisas aos pouquinhos. Porque se a gente olhar o todo, a gente vai, aquilo que você falou no início, a gente vai achar que tá tudo ruim, que a gente precisa melhorar tudo, e aí a gente vai estagnar. É um incômodozinho de cada vez. A gente só não pode desistir. Porque se a gente se desistir, né? Aí que tudo vai desandar mesmo. É um cômodozinho de cada vez. A gente ainda é muito imperfeito para tentar, numa encarnação só, a gente mudar tudo. Então a gente tem que se aceitar. Acho que começa aí. Aceitar, olha, eu ainda sou assim, mas eu tô melhorando, eu já fui pior. Fui melhor. Já vou melhorar mais um pouquinho de cada vez. Porque senão a gente fica parado, não consegue melhorar em nada. Era isso, cara. Mas é isso mesmo, Vanessa, excelente. Obrigado aí pelo apoio. Paloma, quer falar, Paloma? Oi, amigos. Olá, olá. Então, eu também consigo entender por esse caminho que a Vanessa falou. Você errou, ponto. Errou, já não volta atrás. Então, você não vai voltar atrás cometendo os mesmos erros, mas você pode se melhorar a partir daqueles erros, né? E assim, no reiki, né? Eu faço reiki, né? Nível 1. Então, assim, quando eu comecei a estudar o reiki, você tem 5 princípios do reiki, né? Onde a gente fala assim, só por hoje. Aí você fala assim, poxa, mas por que só por hoje? Por que você não fala assim, para sempre, a todo momento? Não, porque a cada dia é um dia diferenciado e é um dia que você tem que vencer a você mesmo, né? Então, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu confio. E assim, são certas frases que a gente acaba afirmando para a gente continuar nesse ritmo, nesse caminho, né? E como a Vanessa terminou aí falando, que eu, assim, me identifico totalmente. A gente já vem errando tanto, né? Aí a gente acha que no despertar, às vezes, dessa encarnação, a gente vai querer ser o melhor. Amanhã, não. Você vai ser melhor hoje do que foi ontem e trabalhar para ser melhor amanhã do que foi hoje, né? Então, assim, é muito legal que a gente já despertou. A gente já está na vinha, né, Tocelli? Então, a gente já despertou. A gente está caminhando, a gente não está parado. A escada, os degraus existem. A gente só não vai voltar eles para trás, a gente vai continuar subindo. Então, assim, isso que me motiva. É isso aí. Vanessa, pode falar, Vanessa. É que eu lembrei também que você sempre fala que quando a gente pede para Deus para ter mais isso, para ter mais paciência, aí é ali que a gente vai ser mais testado. E aí vão surgir mesmas oportunidades até a gente aprender a superar aquela oportunidade. E aí vai vir um nível maior. Aí vão surgir outras oportunidades para a gente ser mais paciente naquela outro setor. E é assim que a gente vai experienciando até chegar a um nível de perfeição. Exatamente. Por exemplo, se você chegar para alguém que treina judô e fala assim, eu quero ganhar medalha de ouro do judô. Tá ok, então tá. Você quer ganhar medalha de ouro? Ok, então entra aqui no dojo, você vai treinar 6 horas por dia, incluindo sábado e domingo. Domingo, em vez de treinar 6, vai treinar 2 horas, mas continuamente. Faça chuva, faça sol, não importa. Vai ter que adequar a sua alimentação. Você vai ter que abandonar isso, abandonar aquilo. Aquelas coisas que você gostava de fazer, de dar uma fugidinha, não sei o que, não vai poder mais. E vai ter que fazer isso por 4 anos, ininterruptamente. Mas eu vou me machucar no treino? Vai. Eu vou machucar meus dedos? Vai. Eu vou ter que botar tala, vou ter que botar isso? Vai. Eu vou ficar extremamente cansado com o corpo todo dolorido? Vai. Tudo que está à nossa volta é impressionante. Como tudo que está à nossa volta demanda treino intenso.
e a pessoa falha. E geralmente aqueles que são medalhistas, né, grandes desenvolvedores de certas técnicas e conseguem crescer naquele esporte, você olha para trás, o cara tem 8 anos de treino intenso, a nível competição, e ele sabe que ele tem um momento ideal para fazer isso, em termos de condição física. Igualmente com relação ao momento psicológico. Existem momentos psicológicos que você consegue parar e refletir mais sobre a vida e se empenhar mais com relação a certos aspectos. Porque às vezes você está na dinâmica do dia a dia, aí eu acho que a Luciane vai entender o que eu estou falando, quando você está na correria do dia a dia, trabalhando isso, aquilo, não sei o quê, quando você vê, a sua agenda do seu tempo é tomada e o tempo todo. É quase que um repeteco. Os dias são quase que repetitivos. E está treinando ali você suportar aquela carga de trabalho, aquela carga de exigências. E você vai suportando, mas você não percebe que você está sendo treinada psicologicamente a ser resiliente. Às adversidades, às coisas estranhas, o pneu fura, o carro some, e acontece isso, e acontece aquilo, mas você tem que continuar a marcha, porque no dia seguinte tem que trabalhar, porque na semana seguinte tem que trabalhar, porque não sei o que, não sei o que lá, e os afazeres da casa, e não sei o que, não sei o que lá, e é uma marcha, parece um trator que vai passando por cima de todos. Mas é um treinamento de resiliência, ou seja, de capacidade de suportar um certo ritmo. No meio desse tumulto eu consigo fazer reflexões profundas? Pouquíssimos são capazes de fazer isso. Por vezes tem momentos propícios para isso. A pessoa, no fim de semana, um domingo, ela para e reflete. Puxa vida, não é que eu estou levando a vida meio que na ponta da faca? Eu estou ansiosa pelos próximos dias e acabo descontando nas pessoas, acabo descontando nos meus próprios familiares, porque eu estou apreensivo com relação ao dia de amanhã, com relação a 3, 4 dias na frente, porque vai ter uma reunião com o superdiretor, ou vai ter uma reunião com não sei quem, ou com não sei que lá daqui a 3 dias, eu estou preocupado, é minha preocupação, a minha inquietude, eu acabo meio que reagindo mal com as pessoas à minha volta, quando eu estou com essa incumbência. Só que a incumbência em si, ela não é um ativo estrutural da sua existência. O ativo estrutural da sua existência são os sentimentos que você anima todos os dias. Porque você ainda está em dúvida com relação se você vai dar conta. E a pessoa fica sempre em dúvida se vai dar conta. Mesmo que ela tenha 20 anos de experiência dando conta de qualquer tipo de problema. Há 30 anos, 60 anos dando conta de qualquer tipo de problema. A pessoa ainda acredita que não vai dar conta. Lembra que ela falou aqui em cima, né, sobre os disfarces, né? Esse sentimento de inferioridade. Eu não vou dar conta. Eu não consigo. Porque não sei o que lá. Não sei... É um disfarce. Você já está conseguindo. Você já está conseguindo. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Por mais que você não seja consciente, não é isso sobre o livro? O livro é sobre isso, o ser consciente. Bem, eu não sou consciente. Vamos fingir assim, eu não tenho nenhum tipo de consciência sobre coisa nenhuma. Eu não sou consciente. Deus sabe disso. Ele está percebendo que você não está consciente. Mas o que ele faz? Ele cria caminhos no seu destino e vai guiando um pouquinho o seu destino. E nesse guiar um pouquinho o seu destino, mesmo você não sendo consciente, você já está treinando na vinha. Como a Paloma estava falando, você já está treinando convivência. Você já está treinando, nossa, eu sou mãe, nossa, eu sou pai, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou responsável, às vezes, por pessoas no trabalho. Eu tenho que chefiar essas pessoas, eu tenho que amparar essas pessoas, eu tenho que animá-las, eu tenho que estimulá-las ao trabalho. Inclusive a suportar o mando. Suportar é eu mandar fazer certas atividades. E as pessoas não vão reagir bem, porque ninguém gosta de receber ordens de ninguém. Todo mundo quer dar ordem sozinhos e que tudo funcione sozinho. Mas você vai vivendo aquela dinâmica, aquela experiência e você vai conseguindo superá-las dentro das suas condições. Mas você não tem consciência que Deus já está criando constrangimentos no seu destino para você perceber depois, olha, tá vendo? Algumas coisinhas você já está acertando. Para de se diminuir, para de falar que você não consegue, para de falar que sua própria história é horrível, porque não é. Não é. É uma história que teve dedicação, que teve empenho. Mas às vezes me irritava, às vezes ficava zangado. Todo mundo.
Bem-vindo ao jogo. Só que agora, o que a Joana está nos convidando? Esse constrangimento, que é o plano divino, sempre vai ocorrer. E é o que nós já vimos conversado lá no começo, na introdução, que isso vai acontecer a obra toda. A diferença essencial entre um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Provas e expiações é algo em que você é constrangido, vai ter um constrangimento externo. É um constrangimento externo e o de regeneração, você já percebe o que você tem que regenerar. Você consegue medir, você consegue perceber. Aí vem o conflito. Caramba, não é que eu agi mal, não é que eu podia ter agido melhor, e a pessoa fica revisitando a história, mas não para aprender, mas para se culpar. Você tem que revisitar a história para perceber, nossa, realmente, dá para ser melhor. E eu já percebo, se eu percebo que é possível ser melhor na minha própria história, eu percebo o quê? Que eu consigo medir, que podia ter sido melhor. Se eu estou com essa capacidade de medir, é porque eu consegui evoluir. Teve evolução. Sim, e agora você está cada vez mais disponível para fazer o caminho inverso, de dentro para fora. De dentro para fora de você mesmo. Ah, mas ainda vai existir os constrangimentos e os planos divinos? Sempre. Sempre vai existir. A questão é, você é capaz de percebê-los? Você é capaz de executá-los cada vez melhor? Porque é isso. É isso. Enquanto o constrangimento externo te obriga, quase que te obriga, a você ter uma escolha mais restritiva e que no final você consegue perceber que foi um pouquinho de constrangimento, mas no final você meio que pegou no tranco e foi. Porque foi constrangimento externo, ou seja, de fora para dentro, mas você percebe que no meio do caminho você começou também a fazer conscientemente algumas coisas, a dar um pouquinho de si mesmo. Ah, mas foi só 10%, ah, mas foi só 30%, mas é melhor do que nada, e é muito melhor do que ficar negativo. Tinha um constrangimento e eu fugi dele. Tinha uma exigência externa e eu fugi dela. Tinha uma demanda externa, não só eu fugi dela, como eu tentei piorar a situação. Então, sim, estamos evoluindo e muito, mas por constrangimento ainda, por constrangimento externos. Deus não iria nos abandonar para ganhar consciência para depois reagir. Por exemplo, você tem um bebezinho, né? Sei lá, uma criancinha de 1 aninho de idade. Você vai esperar ele aprender a falar para poder ele pedir para tomar banho? Não, vou deixar ele falar primeiro. Quando ele me pedir para tomar banho, eu vou dar banho. Quando ele também me pedir comida, eu vou dar comida. Eu acho que ele não está com fome, não. Não me pediu nada até agora. Você faz isso com o bebê, com a criança? Não. A gente não faz isso com bebê e criança. A gente olha para a criança e fala, ela não sabe que precisa tomar banho. Ela não sabe que precisa se alimentar agora. Ela vai deixar chegar a exaustão de chegar a ponto de roncar a barriga. De ficar com muita fome. Ela não vai saber fazer esse equilíbrio. Ela não vai saber ter o equilíbrio de aprender a tomar água. Quer ver um desafio? Ensina uma criança a tomar água. Toda mãe passa por isso. E o pai que está ali junto também vê a dificuldade que é. Se dá algo à criança, a criança não quer. Não tem gosto de nada, não tem gosto de nada. Aí você força, porque é necessário. Você tem que absorver essa água. E é um pouco isso com relação ao princípio divino. Você não sabe que é essencial para a sua consciência. Você não sabe que é essencial para toda a eternidade. Mas a água é o símbolo mais próximo da divindade, que está tanto nos céus quanto nos subsolos. E, igualmente, é essencial para a nossa existência. Está dentro de cada um de nós. É o exemplo mais belo da representação divina, demonstrando que Deus está em nós. Nós somos 60% a 70% de água, gente. A constituição material do corpo físico. Tudo isso são exemplos profundos para entender, calma, Deus, essa sementinha divina que Deus colocou, né, para animar esse corpo físico, que se chama você, ela vai brilhar, mas ela tem que crescer. Né? Você planta a sementinha de uma planta qualquer embaixo da terra, ela tem que vencer a terra, ela tem que empurrar a terra para poder vencer e acessar a atmosfera. E depois ainda continuar crescendo e se envergar para procurar a luz. Deus não dá molezinha para ninguém, nem para o reino vegetal. É assim que ele tem que crescer, ele tem que se esforçar. Nem o reino vegetal tem essa molezinha.
muito menos o reino animal, muito menos o reino hominal, onde nós estamos agora nesse estágio tão importante. Então, sim, tudo vai demandar esforço, empenho, e é normal, mas sim, inúmeros constrangimentos nossa consciência já passou e nós aceitamos aquele constrangimento e entendemos como uma verdade e tentamos, dentro das nossas capacidades, cumpri-las. Isso já é positivo. Tem ainda consciências hoje ainda na Terra que lutam, fogem, luta da realidade, foge da realidade com todas as forças, foge desses constrangimentos de todas as forças. Diz que isso é constrangimento social, diz que isso é imposição não sei o quê, que não sei o que lá, que eu vou viver alheio a Deus, eu posso viver alheio a tudo isso. E a pessoa quer experimentar. Você acha que Deus se importa? Não, pode viver assim, não tem problema nenhum. Deus não se ofende. Ofensa é para quem ainda não evoluiu moralmente. Deus é infinito amor, ele não se ofende. Mas ele sabe que a pessoa vai perceber, que o espírito reencarnante vai perceber, por tentativa e erro, que esse caminho é extremamente complicado e que não vai gerar o progresso que a pessoa está imaginando. Então, sim, na condição de planeta de regeneração, qual vai ser a grande diferença? Você vai ser cada vez mais consciente de si mesmo. Você vai ser consciente cada vez mais que, caramba, não é que eu me magoo sobre isso? Não é que eu fico zangado sobre aquilo? Não é que tal assunto eu não consigo perdoar? Não é que tal outro assunto eu fico ofendido? Nossa, quando essa pessoa que eu amo muito fala isso, ou age assim, ou age assado, eu fico zangado? Mas por quê? Você ama muito? É um conflito, né? Mas você pode amar muito e ficar zangado? Então, o lar, ele vai criar esses constrangimentos para você mensurar. O lar é o lugar, é o grande laboratório em que você vai mensurar e medir quem você realmente é. Quem você realmente é. E aí, de repente, do nada, você se percebe apegado a fazer uma escultura, ou fazer uma obra, ou fazer alguma coisa. Nossa, eu gosto tanto disso daqui, não sei o que. Você ficou se dedicando durante anos para construir aquilo. Aí vem uma criancinha que acabou de nascer, que você diz que ama tanto. Ela empurra, joga no chão e quebra. Em alguns segundos, o que você se dedicou durante anos. E aí, você vai se revoltar? Vai ficar zangada? Quem está sendo mensurado é você. Não é a criança não tem consciência do que está fazendo. Os irmãos com quem nós convivemos, seja no trabalho, seja em casa, não têm consciência espiritual de como deveriam estar se manifestando. Eles não estão em condições de medir bondade ainda, não estão em condições de medir compreensão, não estão em condições de medir perdão. Quem está sendo testado é você. E o pior, foi você que pediu. Ah, Senhor, eu quero tanto nascer nesse plano de provas e expiações, porque eu quero me provar, Senhor. Eu quero provar que eu consigo. Foi você que pediu. Agora vai dar certo. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Você vai ver só. Não vai ter dificuldade nenhuma. Mas aí você depois descobre que na dinâmica da vida é impressionante, a gente perde o foco. Começa a dizer que o mais importante é isso. O mais importante é aquilo outro. E vai meio que dispersos, despercebidos. E Jesus falou isso inúmeras vezes para os discípulos. Chegou a falar isso para Pedro. Pedro, eu vou provar para você que o ser humano, que todos vocês são mais frágeis do que perversos. E Jesus estava falando no momento final, antes dele ser preso, de que Pedro ia negar ele 3 vezes. Pedro, não, Senhor, que isso? Por ti eu darei a minha vida. Pedro, não fala isso. Você não está preparado para ir onde eu tenho que ir. Ele estava falando que Jesus estava explicando o seguinte: eu tenho que ir, passar por um exemplo e passar por uma prova, que é a chamada prova do Cordeiro, de não ficar com raiva de ninguém, mesmo sendo executada. Eu vou ter que passar por esse teste de consciência, que eu não preciso ser testado, mas é para demonstrar para vocês. Vocês serão testados a isso. E eu quero que vocês sigam o meu caminho. Tenha a reação do Cordeiro. Que as pessoas ficam assim: não, Jesus morreu na cruz por nós, para a gente não ter que sofrer nada. Alguém inventou essa loucura e ficou essa psicose no mundo. É outra fuga psicológica. Ele mostrou o caminho. Todos vão ter que caminhar por ele, por esse mesmo caminho. Não tem como fugir disso. Então, sim, hoje você já consegue medir, mensurar.
Então, quando você fala, puxa vida, eu fico me sentindo mal porque eu fico lembrando coisas que eu não queria lembrar, que eu fiquei chateado, porque na verdade eu pude ter feito melhor e não fiz, você está mensurando, você está medindo, estou super feliz por isso. Enquanto você está falando que está ficando triste, não sei o quê, se sente com o coração aflito, eu estou extremamente feliz de saber que você já está com o primeiro pé no mundo da regeneração. Você já está saindo da condição de provas e expiações. Você já consegue medir. Conversa com um idoso extremamente rancoroso e extremamente rabugento, aquela pessoa que tem certeza que tudo que ela faz é perfeito e tudo que ela escolhe é o melhor. Você conversa 10 minutos com a pessoa, não tem um mínimo de capacidade de mensurar e medir absolutamente nada. A pessoa ainda vai ter que caminhar na Terra por longo período, por constrangimento, e não por compreensão, por compreender o plano divino. A pessoa não quer olhar para o destino próprio e observar a forma que quem desenhou é divina, foi Deus que desenhou. A pessoa não quer viver isso. Quer viver contrariando. Eu nasci aqui, eu quero ir embora daqui. Me obrigar a nascer com essas pessoas, eu odeio essas pessoas, quero viver em outro lugar. É disso que eu estou falando. Entendeu? Você já está percebendo. Se você já está conseguindo medir e mensurar, pode ter certeza, a sua consciência está funcionando, está percebendo e passa a querer reagir de dentro para fora. Mas, de novo, sem culpa, sem julgamento, né? Como diz aqui, né? Lá no comecinho, nem se culpa, nem se justifica. Ah, eu fiz isso, né? Porque eu estava certo, né? Porque tinha que ser, né? Todo mundo faria também, né? Não se justifica, não fica fazendo isso. Já abandonou esse período, não faz mais isso. E apenas se transforma. Não, eu não posso reagir mais assim. Eu não quero mais reagir assim. Não só porque não me faz bem, como não faz bem a ninguém. É algo estranho, chama-se vontade própria. Ele quer que a gente haja com a vontade própria e passa a dar o passo para frente, né? Mas pode falar aí, Vanessa, acabei falando muito. É que a Eliane estava pedindo para participar. Ah, desculpa. É porque às vezes eu não consigo ver aqui, vocês me perdoem. É porque acontece, eu fico às vezes com 2 monitores aqui e eu não consigo olhar o monitor. Eu tenho que encolher aqui a tela para poder abrir o outro aplicativo aqui e poder gravar. E aí não carrega, às vezes, a mãozinha aqui, né? Pode falar, Helene. Ela não conseguiu entrar, Zélia. Ela estava pedindo para entrar. Ah, que estranho. Mas ela está tentando entrar no segundo link ou no primeiro? No segundo. Eu não vi, desculpa. Pede para ela entrar de novo agora. Eu falei com ela, para ela pedir de novo. Desculpa, eu que às vezes estou falando alto aqui e eu botei para falar alto, eu estou falando no microfone e eu também estou me ouvindo no fone de ouvido. Então não, eu e a fico gente aqui. não quer interromper você, né? Porque tá tão bom. Pode interromper, não tem problema. Então, gente, olha só, tá tudo conectado. A doutrina espírita tem esse problema. Tá tudo interconectado. Então, eu quero apagar uma falta. Sim, mas a principal falta que todos nós temos não é com o próximo. A maior falta que nós temos é conosco mesmo. Deixamos de amar, deixamos de compreender, deixamos de perdoar, deixamos de fazer as coisas por amor. Essa é a maior falta que nós geramos para a nossa própria essência. E isso causa problemas gravíssimos no nosso mundo íntimo. Parece que a gente não é feito para a bondade, parece que a gente não é feito para o amor, parece que a gente é feito só para sofrer, e não é verdade. É justamente o oposto. Né? E é sobre isso que o livro vai tratar, né? Então vamos avançar, porque a gente está só na introdução, né, do livro. Só na introdução. Meu Deus do céu. Então, somente consegue essa lucidez, agora ela está falando, somente consegue essa lucidez, ou seja, essa clareza, essa consciência, aquele que se autoanalisa. Se autoanalisa de verdade. Pô, por que eu senti a vida assim? Por que eu me senti afrontado? Por que eu me senti vilipendiado? Por que eu me senti ofendido? Por que eu achei que estava me atacando? Se a pessoa estava fazendo um apontamento sobre alguma coisa que ela acha que estava errado. Por que eu não recebi como input positivo de imaginar? Talvez seja verdade. E talvez esse input seja importante para mim. Talvez a pessoa não perceba completamente os meus ideais, mas ela está percebendo alguns aspectos que eu reagi de uma maneira estranha. Eu preciso daquela informação, eu preciso dessa análise.
Eu preciso trabalhar esse assunto, porque eu preciso me modificar. Eu não quero que a pessoa sinta a minha palavra, a minha ação como algo agressivo. Não foi essa a minha intenção. Tem alguma coisa estranha. Como é que não era a minha intenção e no final acabou acontecendo isso? Gente, isso é autoanálise. Você começa a autoanalisar o que dá muito errado. Né? Sabe aquelas pessoas que, aqui estão brigando, aí chamam você para apaziguar a briga. Aí você vai com total consciência que você quer parar a briga, que você quer melhorar, quer produzir a paz. Você vai com aquela certeza que você vai conseguir. E dá tudo errado. Parece que você botou mais fogo na lenha. Então, em algum momento você falou de uma maneira... Primeiro, você quer apaziguar alguma coisa, quer produzir a paz entre duas pessoas brigando? Né? Duas pessoas estão brigando por um ursinho de pelúcia. Você não pode ser o terceiro desejando o ursinho de pelúcia. E geralmente a gente tem esse problema. A gente entra em qualquer conversa e sabe qual é o ursinho de pelúcia? A razão. Você quer ter razão. Então, inúmeras vezes eu converso com as pessoas me perguntam, contam um monte de problema, eu falo, olha, você quer ter razão ou quer ter paz? Não, eu quero ter paz. Então, para de querer ter razão. Porque às vezes a razão significa você silenciar, você compreender, e depois conversar, e depois melhorar. Nem sempre dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por que você quer tudo ao mesmo tempo? A pessoa, puxa vida, eu não tinha percebido isso. Eu não percebi que às vezes eu fico reagindo dessa maneira, querendo ter razão de tudo, porque eu acho que eu estou com a verdade. Mas às vezes são 3, 4 brigando, e os 4 acham que estão com a verdade. E, de certa maneira, talvez os 4 estejam certos. Esse é o problema de tudo. Talvez os 4 estejam com fragmentos de verdade. E esses fragmentos eles querem defender profundamente. Só que é a maneira correta de agirmos e reagirmos? Então, isso faz parte da análise, como nós reagimos. Pode falar, Vanessa. Essa parte aí é muito complicada, né? Essa Aí parte é você difícil. Não, porque aí você estava falando assim, de apaziguar a briga. Às vezes você quer apaziguar, quer que a briga cesse. E aí, às vezes, você nem quer ter razão. Mas você depende que as outras 2 pessoas ou 3 envolvidas também tenham esse momento de lucidez. E nem sempre elas estão nesse momento. Sim. E aí é difícil, porque aí, como a Luciane fala, você faz de tudo para se manter paciente, para manter a calma, é aí que você é mais testado. Porque você precisa entender que os outros estão em momentos diferentes e você, às vezes, tem que deixar os 2 brigarem para ver se conseguem, né, chegar na paz. E tem coisa que a gente não tem como fazer. Sim, Não sim. está nas nossas mãos. Sim, exatamente. Então, às vezes, a gente não tem aquela criatividade toda para interagir com maneira mais positiva. Às vezes é melhor silenciar e depois conversar com mais calma, certamente. Mas eu queria falar de um exemplo que esse me marcou profundamente. Eu vou falar para vocês aqui qual foi o livro que mais me marcou a minha vida e o que eu mais li esse livro, e eu continuo lendo, e eu fico lendo e relendo. E eu acho que é uma história assim que é impressionante. É o livro chamado Paulo Estevão. Eu vou até colocar depois no grupo o link para vocês poderem ouvir ele em audiolivro via podcast, né? Que eu tenho também ele em áudio. E aí, o que acontece? Esse livro chega um momento, conta, né, sobre o cristianismo nascente, né? Mas chega um momento, vocês sabem que no final, né, todo mundo debandou, basicamente só ficou Simão Pedro e Tiago, cuidando da chamada Casa do Caminho. E recebia muitas pessoas adoecidas, e Simão Pedro, né, se sobrecarregando de tarefas, tudo trazendo para ele. E Tiago tinha que... Eu não vou dar um spoiler aqui, vou acabar contando uma parte do livro, mas... Quer dizer, não vou contar não, vou deixar vocês descobrirem. Tiago estava com uma conduta estranha. Parecia até que tinha voltado para o farisaísmo. Mas depois você vai descobrir o motivo no livro, eu não vou contar. Vou deixar aqui incógnita para vocês. E Paulo volta e vê aquela situação difícil e começa a ter uma briga danada. E ainda tinha o problema da circuncisão, ainda tinha um problema disso, ainda tinha um problema daquilo, que eram choques culturais.
entre culturas. Uma situação muito difícil, né? Então começa uma briga danada, uma briga, e começa a ficar, o clima fica meio esquisito, muito desequilibrado o clima. E Simão Pedro vai se manifestar. E aí Simão Pedro ora, né, pede a Jesus inspiração para saber o que falar, porque ele também não sabia o que fazer. Ele falou, está narrado no livro, ele não sabia o que fazia. Como é que ele vai reverter isso? Parece uma situação impossível de se reverter. Não tem como ter solução. A coisa vai tudo acabar. Era isso que ia acontecer, tá? Tudo iria acabar. Tudo iria acabar. Você não teria hoje a experiência do evangelho, tá? Tudo iria acabar. E aí Simão Pedro ora, e aí ele tem uma visão de Jesus de Nazaré olhando para ele. Aí ele olha para Jesus e lembra do sacrifício. Sem sacrifício, não tem outro caminho. Sem sacrifício, nada funciona. Simão Pedro pega a palavra, olha para todos, já com o olho cheio d'água, e fala: gente, tudo isso está acontecendo, todo esse fenômeno, todas essas acusações, todos esses problemas, é tudo culpa minha. E ele puxa a culpa toda para ele. E fala: eu é que não amei o suficiente. Eu que não me empenhei mais com os corações de vocês. Eu que estava muito ocupado com outras tarefas. Aquilo é de uma grandeza. É de uma grandeza fenomenal. É aquilo que você olha assim e você fala: é um divisor de águas. Porque às vezes as pessoas estão brigando porque elas estão sozinhas, abandonadas. Você não está cultivando o amor no coração delas. Você não está regando o coração delas com bondade. Não está regando o coração delas com compreensão. Você não está regando o coração delas com perdão. Como é que do nada, se de repente você quer que as pessoas se reconciliem e passem a agir com perdão, com amor e com carinho, se elas nunca testemunharam isso para com elas mesmas? Ninguém anda regando o coração delas. E aí ele percebe, ele tem esse vislumbre, ele chega assim do nada e dá aquele susto. Ele chega a chorar, ele chora copiosamente. Simão Pedro chora igual uma criança e fala: a culpa é minha. Eu é que não reguei o coração de vocês como Jesus fez conosco. O erro é meu. E ele vai e puxa tudo para ele. E resolve tudo. Isso que é o mais incrível do livro. Aí você pensa assim: caraca, até nesse ponto, Simão Pedro estava sendo treinado a perceber o que é viver com a ausência do amor. Ficava tendo amor e carinho com os mais miseráveis da terra, cuidando dos chamados filhos do Calvário. Todo mundo que batia lá, pedia ajuda, que estava sofrendo, que estava sangrando, ele ficava ajudando. Mas ele parou de tratar com amor e carinho os próprios companheiros. Se focou somente nos outros. Perdeu o foco. Qual é o foco? O foco é todos. Você tem que amar a todos. Tem que ser benevolente, ou seja, ser bondoso para com todos. Não é isso que está escrito lá? Como é que é o primeiro aspecto da caridade, do sentimento da caridade? Benevolência para com todos. Aí parece que é uma semântica de uma frase que é para dizer número de pessoas. Não, não é isso. Se você não regar o coração das pessoas com os pouquinhos de bondade que você anima, não tem como depois você estabelecer paz. Porque a construção da paz e da harmonia é esse regar. Ah, mas a pessoa ficou zangada. Mas ela vai perceber, porque ela tem uma conexão com você, porque você já regou o coração dela com amor, com ternura, com carinho. Você teve empenho para aquela outra alma. A pessoa vai ser mais receptiva a você, aos seus apontamentos, ao seu carinho sincero. E é chocante, porque você vê o exemplo real da bondade e do amor funcionando ali em Simão Pedro. E ele estava só na coisa de tarefa. E não sei o que, atrelado, não sei o que, faltou gás, faltou roupa, faltou não sei o que, faltou não sei o que lá. E tá difícil isso, tá difícil aquilo. E conversava com os irmãos feridos, tratava todos com amor e carinho, conversava nos estudos no fim do dia, não sei o que. Mas sempre para quem? Para os filhos do Calvário, para aqueles que mais precisavam. Ué, mas e os outros? E aqueles que estavam ajudando a tocar o movimento, o próprio trabalho, todos estavam carentes do amor do Cristo.
E quem tinha que continuar regando o coração desses irmãos era ele, era Simão Pedro. Mas ele não tinha entendido, então ele tinha que passar pela experiência. E aí só passando pela experiência. E todos nós estamos, de certa maneira, passando por essa experiência, exatamente a mesma que Simão Pedro passou. É igual. É igual. É impressionante, né? E aí a gente vai tomar susto sobre isso mais vezes nesse livro. Eu vou trazer, é claro, alguns trechos desse livro também, inclusive esse trecho é um trecho que me marcou profundamente no livro Paulo Estevão. Vários outros trechos me marcaram profundamente, mas esse é impressionante, né? Ah, não, fulano tá tranquilo. Ah, meu marido não precisa de mim, do meu carinho, da minha atenção. Eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar de não sei quem, eu tenho que cuidar de não sei o que lá. Aí depois você pensa, peraí, mas eu não pude deixar de regar o coração dessa pessoa, eu não pude deixar de regar o coração do outro, porque não é assim que a vida funciona. É benevolência para com todos. Ah, mas é assim, poxa, mas eu não tinha essa clareza. É, mas é assim, a gente não tem. Às vezes só no momento que a gente está conversando, refletindo em obras incríveis, de almas grandiosas, como Simão Pedro, Paulo de Tarso e grandes outros nomes, grandes vultos que aprenderam a amar, que aprenderam a compreender a boa nova. Por que é uma notícia boa? Qual é a notícia boa da boa nova? Você tem condições de regar o coração dos outros o tempo todo. Regue com água divina, com carinho, com ternura, com afabilidade, com doçura. Você pode, são coisas suas. Faça. É impressionante, né? Porque parece uma coisa tão complexa e depois você descobre que é uma coisa mais simples. Mas é tão difícil de executar. Por quê? Porque no dia a dia a gente está sendo sempre dispersos, sempre perdendo foco. E é difícil manter esse foco. Mas faz parte do treinamento. Situações que vão demandar mais atenção, atenção desfocante, literalmente, mas que depois temos que reestruturar esse foco, né? Então essa clareza, essa lucidez que ele está falando aqui, de ser lúcido, ter clareza e consciência nesse sentido. Consciência do que devia estar fazendo de melhor, de melhor, de melhor, de melhor e de melhor, e prosseguindo. É impressionante essa marcha, né? Então somente aquele que consegue essa lucidez, aquele que se autoanalisa. Ele tem que se autoanalisar, ele já tem um modelo. O modelo é o Cristo. Ele já tem um modelo como que aquele amor profundo, aquele amor maravilhoso, impactou aquelas consciências daqueles corações que foram os discípulos. Você não está lendo nada que Jesus escreveu. Você está lendo como os discípulos foram impactados pelo Cristo. Como você está lendo, ele testemunhando como o coração dele percebeu as radiações de amor do Cristo, percebeu pelo contato direto e pelas proximidades o quanto que aquele amor profundo cativa e promove mudanças. Ele quer que a gente faça o mesmo. Então, sim, nessa autoanálise a gente vai fazer sempre esse balanço, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Em que sentido? Em queda. Ah, meu Deus, lá veio ele falar uma coisa que eu tinha que ter feito nessa encarnação e eu não fiz. Você acabou fazendo por incentivos que você não percebeu. Seja através do seu anjo da guarda, espírito protetor, ele animou você a ter sentimentos de carinho, de ternura em vários momentos. Você teve, você exerceu, são coisas suas. Agradeça a Deus pela experiência. Sim, não foi queda, né? Fala, Vanessa. É que quando eu li isso aí pela primeira vez, eu pensei assim em exemplos, né, de quem conseguiu encontrar essa lucidez num momento que errou e conseguiu superar. E eu lembrei de Pedro, quando negou Jesus, caiu em si, chorou, mas continuou. E do exemplo ao contrário. Não sei se o meu pensamento está correto, mas Judas também chegou a ter essa lucidez. Se analisou, mas foi para queda. Foi isso? Eu pensei errado. É isso mesmo, é isso mesmo. Depois Então, eu comento, pode falar.
Não, é que se dependendo da forma como a gente se enxerga sem máscara, é muito perigoso, né? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, tendo a lucidez, mas com a consciência de que a gente vai melhorar, né? Não pode essa culpa, né? Sim, sim. Não, a culpa não é para ter culpa, é para ter perspectiva. Não é culpa, é perspectiva. Perspectiva mesmo, de olhar para o horizonte. Caramba, eu tropecei aqui, tropecei ali. Realmente, eu errei aqui. Realmente foi culpa minha, deu tudo errado. Fui eu que enfiei o pé na jaca e deu ruim mesmo. Você tem aquela consciência e fala, é isso mesmo, errei, realmente reconheço. Já sei por que que eu errei. Esse é o grande problema, tá? É entender os porquês. E depois entender o como. Como estamos manifestando nossa consciência? Como e por que eu errei naquele sentido? Quais são os princípios que eu animava na minha consciência, que eu achava que era verdade, que eram os pilares de verdade que eu vivia e que eu descobri que não era verdade. Deu ruim. Né? Tá vivendo igual eu fazer um experimento. Você tenta, deixa eu salgar a água aqui, que eu estou fazendo aqui uma batata cozida, deixa eu salgar a água só com 1 grama em 3 litros de água. Aí você vai, fica lá, tantos minutos cozinhando, 40 minutos, sei lá quanto tempo cozinhando. Aí você tira a batata, nossa, tá insosso, tá sem sal. Que estranho. Mas eu só botei algumas gramas de sal, achava que era suficiente, tinha que botar mais. Então o sal tem que ser proporcional à quantidade de batata? Você só percebe isso na experiência. É só vivendo, não tem jeito. Faz isso no frango, tenta comer frango com pouco sal, parece que está comendo frango vivo. É horrível, intragável. E só a experiência vai fazer você perceber isso. Mas tem pessoas que está arriscado botar a mesma quantidade de sal na vida de relação a vida inteira. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? O que ele está falando, se o seu coração não funcionar, o que vai funcionar? Nada vai funcionar. Não funciona. Bota seu coração à prova. Você percebeu que falhou aqui, falhou lá, falou aquilo outro? Não tem problema. Melhora agora. Você é um espírito imortal. Você vai continuar trilhando esse mesmo caminho. E sim, você sabe que esse é o único caminho, não só para você apagar as faltas, né? O amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dessas ideias doidas, fixas, ideias que animamos no passado. E que a gente vai aprender a renunciar a essas ideias, renunciar a esses princípios, para realmente assumir os princípios do Cristo. É assim que funciona. É um princípio de troca. Você vai trocando esses princípios. Por isso que ela fala aqui depois no final. Para isso, não se julga, nem se justifica. Não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Você vai se descobrindo. Né? Eu nem sei o que eu tinha escrito aqui que era para comentar, mas... Deixa eu ver o que a gente escreveu aqui um tempo atrás, eu não lembro. Você só deseja melhorar aquilo que conhece, que reconhece estar necessitando de restauração, de transformação. E só conseguimos melhorar aquilo que conseguimos medir. Você só consegue melhorar o sal do molho. Todo mundo faz isso, fazer um molho de tomate. Aí você vai bota um pouco de sal, que você está com medo de passar demais o sal. Aí você bota sal. Aí você vai lá, pega um pouquinho do sal, bota na palma da mão e prova. Né? Você não bota a colher na boca para não azedar o molho. Você já se ferrou várias vezes e já descobre que essa ideia é errada. É assim que funciona, não é? É pela experiência. E você vai provando. E o pior, você ainda está tentando encaixar o seu paladar no paladar dos outros. Às vezes você ajustou o sal, você achou que o sal está perfeito. 10 pessoas comem. 5 vão reclamar, 5 vão achar que está bom. O seu paladar não combina com todos. É normal. Assim também é com relação ao amor e à bondade. Assim também é com todos os potenciais de amor que nós possuímos. Quem disse que as suas manifestações vão ser altamente receptivas? Quem disse que sua forma que você está reagindo vai ser receptiva para todos? Não vai. Não vai. Por isso que está falando, cuidado, não se culpa. Não se culpa também. Porque você está aprendendo, assim como os outros também estão aprendendo. Só que você está no meio de campo tão tumultuoso que mesmo um pouquinho do amor que você pode exercer não vai ser reconhecido. Por isso que eu estou dando aqui o exemplo do sal, né? Sem dimensionar coerentemente as falhas,
as incoerências, fica impossível transformá-las. Se você não perceber as suas reais incoerências, incoerência mesmo. Eu quero ser bondoso, mas isso não sei o que lá. Eu quero não sei o que lá. Fica difícil. Eis a etapa de descobrir-se. Geralmente se experimentando em condições adversas e revendo como reagimos. É a essência da reencarnação. Essa é a essência da reencarnação e a gente vai tratar disso semana que vem. Desculpa, gente. A gente vai entrar um pouquinho. Aqui, desculpa, eu tive que puxar no meio da introdução do livro qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Vamos voltar nesse tema aqui na próxima, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim, né, a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Uns é expiação, para outros missão. Você vai expiar o quê? Sofrimento, dor? Não, você vai expiar como você é. Na verdade, expiar significa você vai experimentar viver a vida como você realmente sente essa vida. Se você acha que é tudo bom, não dá presta, você vai viver nesse clima e esse clima vai te consumir. Você vai experienciar você mesmo. Ok? Para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes. Ou seja, vicissitudes é todas as formas de dificuldades e improbidades que parece que bloqueiam o nosso progresso, né, como fosse dores e sofrimentos, da existência corporal. Por que da existência corporal? Porque isso aqui que é a escola, não tem jeito. Você não pode, de repente, ficar zangadinho com alguém e fechar os olhos e tá lá no Tibete, na montanha do Tibete. Eu quero me afastar dela porque estou chateado. Não pode, é uma vicissitude. Estar fisicamente limitado a não poder se distanciar rapidamente. É uma limitação física. Você está constrangido, por vezes, a estar perto de pessoas que você não gostaria de estar. É claro que isso é uma vicissitude atrelado à condição do corpo físico. Se você é um espírito fora do corpo físico, você quer se afastar de certo lugar, você se afasta. Instantaneamente. Com a velocidade do seu pensamento. Então, sim, nisso, essas vicissitudes, essas limitações, esses constrangimentos que impõem certas restrições da sua própria vontade, nisso é que está a expiação. Você está expiando, você é obrigado a ficar, às vezes, naquele local. Visa ainda outro fim em encarnação. E é isso que eu queria destacar. É isso que eu queria destacar. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Perceberam? De pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Mas eu não quero dar aula de alfabetização para criança. Nem suporto essas crianças melequentas. Chata para danar. Olha só essas crianças, não obedecem, fazem barulho o tempo todo, ninguém para, que não sei o quê. Eu não suporto essas crianças. Você vai ter que suportar parte das condições que Deus está te impondo na criação. Nessa encarnação, você vai ajudar a ensinar as crianças a ler e escrever. É isso, é uma imposição. É uma imposição divina. Você não tem escolha. É uma imposição divina. Você é capaz de suportar isso com alegria, com determinação em operar, em obrar em nome de Deus naquela atividade? Você é capaz de colocar o salzinho, um pouquinho de sal, que você já dispõe no seu coração naquelas outras situações? Você é capaz de fazer isso? Sim, você está sendo testado nesse sentido. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ou seja, cada corpo físico, cada perispírito é específico para aquele planeta e com restrições daquele planeta. Então quer dizer que eu tenho que levar 1 hora para chegar no trabalho, ter uma dificuldade danada de locomoção, tudo isso, todas essas vicissitudes do planeta, todas essas dificuldades que o planeta impõe de translado, tudo isso faz parte do processo para treinar a nossa capacidade, para dinamizar a nossa capacidade em direção à perfeição.
Exatamente isso. Exatamente isso. A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. As ordens de Deus. É assim que, concorrendo, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então Deus não só está criando constrangimentos de si para consigo, ou seja, de você para você mesmo, como ele está criando constrangimentos. Ah, mas eu não sei ainda servir a Deus. Você não está entendendo. Você já está servindo a Deus. Você já está dentro da vinha. Você já está operando, cumprindo ordens de Deus. Você não gosta, você se revolta. Ah, essa função eu não quero fazer. Eu quero, na verdade, ser CEO de multinacional. Eu quero ser bilionário. Eu quero ser não sei o que lá. Eu quero não fazer nada. Você começa a fugir o tempo todo das suas próprias ordenações divinas. Por isso que é por constrangimento. Né? Por isso que é uma imposição. Não vai dar tempo, gente, mas vou ler só esse trechinho aqui, depois a gente volta nessa mesma pergunta semana que vem. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, exercendo as ações necessárias na matéria. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Está tudo interligado. É impressionantemente interligado. Né? Gente, a gente vai ter que parar aqui, desculpa. A gente vai ter que voltar aqui nessa perguntinha na semana que vem, para poder fazer sentido, para seguir. Aí começa a ter mais sentido tudo isso que ela está falando aqui com relação a... Onde eu quero falar? Apenas descobre-se, né? Você está se descobrindo. Você está se descobrindo em várias situações. Você é capaz de exercer a vontade de Deus? Você é capaz de exercer? Ele vai botar um caminho também. Lembra que é pedir, buscar e bater? Né? Obrigações que você tem para com você mesmo, obrigações que você tem para com o próximo e para com Deus. Tudo isso é executado ao mesmo tempo. Não tem esse negócio de separar por série. Não, agora você cumpre suas obrigações para com você. Depois você cumpre obrigações para com o próximo. Depois você cumpre obrigações para com Deus. Não, não é assim, não. Isso é coisa de ser humano. Ser humano com essa mentalidade esquisita. É tudo ao mesmo tempo. E tem que ser tudo ao mesmo tempo. Porque se Deus faz assim, com certeza é o melhor. Quem sou eu para questionar Deus? Mas ele sabe que assim você vai se descobrir. Muito melhor, muito mais rápido. Muito melhor, muito mais rápido, né? E igualmente, a gente vai perceber também que a gente vai chegar nas questões do auto-amor e tal, a gente vai descobrir também igualmente que a condição de se transformar, que ela vai falar depois mais lá embaixo, a gente vai chegar lá, né? É dinamizada explicitamente pela vontade de querer exercer tudo melhor. Do potencial que... Ah, mas eu não tenho muita capacidade. Tem sim. São coisas suas. São capacidades suas. De bondade, de amor, de renúncia, de tolerância. De exercer o bem. De falar com mais carinho. De pensar o melhor do próximo. De pensar o melhor das situações. O próximo também está tentando. Está com mesma dificuldade. Por vezes está com muito mais dificuldade do que eu. E assim a gente vai avançando, gente. Eu desculpo aqui que a gente acabou dando muita volta, mas vai ser um pouco assim esse estudo inteiro desse livro, tá? A gente vai tentar pescar outros assuntos do lado que parecem que estão distantes, que parece que não tem conexão, né? Parece que essa frase aqui, esse parágrafo todo, não tem nada a ver com reencarnação. Não, tem tudo a ver. Tudo a ver. Né? Quando você desencarna, você percebe, nossa, se eu não passasse pelas experiências que eu passei, eu não seria hoje quem eu sou agora. Eu não teria mais essa camada de consciência que eu tenho agora. Porque a consciência final, ela somente se estabelece por várias camadas de experiências. Né? É isso que nós vamos descobrir daqui a pouco. Gente, a hora aqui passa voando, já estamos fechando a segunda sala. Eu vou fechar a prece finalmente aqui para poder encerrar, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, tudo que recebemos, todo amparo, todas as inspirações divinas nos estimulando a agir com mais carinho, com mais amor, a nos empenharmos mais.
E assim pedimos por darmos por encerrada a reunião do livro de Joana de Anjos, do Ser Consciente, hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Então é isso aí, pessoal.